E aí, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente retorna aí às nossas aulas, né? A gente retorna às aulas de vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o absolutismo, né? O absolutismo é um regime político, né? Uma forma de governo que surge ali entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, em que a gente vai ter a figura do rei como o grande símbolo desse regime político, né? O absolutismo nada mais é do que a concentração de poderes na figura do monarca, os poderes políticos, econômicos e, em alguns casos, até religiosos, beleza? Então a gente vê o rei, né, que era uma figura pouco falada ali na Idade Média por conta dos senhores feudais, né? Quando a gente fala do finalzinho do feudalismo, na nossa aula sobre crise do feudalismo, né, a gente fala que o rei começa a reaparecer, a surgir como uma figura notória. E o absolutismo consolida essa notoriedade do monarca, né? A concentração de poderes políticos e econômicos na figura do rei. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Absolutismo. Até o século XVIII, a maior parte da população da Europa vivia no campo. O absolutismo surge em um período de transição entre a Idade Medieval e a Idade Moderna, em uma união entre a burguesia e o rei. Vamos lembrar disso. A gente, no final da Idade Média, a gente tem aqueles comerciantes que surgem nos burgos, nas cidades, daí o nome de burguesia, né? E a burguesia ela começa a acumular poderes econômicos. A burguesia vai se tornando a classe de grande poder aquisitivo, de poder comercial, de poder econômico, né? Então, a burguesia ela vê a ascensão do monarca, né, a volta de poderes no rei, na figura do rei, como algo benéfico para ela. Por quê? Quando a gente tem a consolidação dos Estados nacionais e a figura do monarca, a gente começa a ter uma padronização dentro de uma determinada região. Lembra que o feudo, né? Cada feudo tinha as suas leis, cada feudo tinha o seu senhor feudal. A partir do momento que a gente tem, então, a centralização política e econômica e a formação do Estado Nacional, um grande território passa a ser comandado por um monarca, por um rei. Com isso, as leis se aplicam em grande parte do território e, consequentemente, a circulação monetária, né? Com a volta da circulação monetária e com o renascimento comercial, o renascimento urbano e comercial, a gente facilita a circulação de produtos por conta da padronização monetária. Um grande território passa a ter a circulação de uma moeda única, o que é muito bom para a burguesia, né? Diferente do feudo, né? Porque, por exemplo, digamos que o feudo tenha uma circulação monetária razoável. A gente sabe que praticamente não existia circulação monetária. Mas se cada feudo tem o seu senhor feudal e cada feudo tem as suas leis, as suas regras, cada feudo vai ter a sua moeda. E isso vai fazer com que o comerciante, ao transitar de um feudo para o outro, tenha que fazer a conversão de trocar moedas, enfim, e é muito mais trabalhoso. A partir do momento que o rei ele subjuga os outros feudos, né, o feudo passa a ser subordinado ali ao monarca, e o feudo deixa de existir, há uma padronização monetária. Com isso, a gente tem o quê? A facilitação de circulação de moedas, né? A circulação monetária é facilitada. Então, a burguesia, né, o comerciante que surge no burgo, nas cidades, ele vai ver com bons olhos a ascensão política, né, a centralização na figura de um monarca. Beleza? Fatores que contribuíram para o absolutismo. A crise do feudalismo, a gente está falando aí da peste bubônica, a gente está falando do surgimento da burguesia, do renascimento comercial e urbano, a gente está falando aí das cruzadas que não vão atingir sucesso, o endividamento dos senhores feudais, né? A formação das monarquias nacionais, a gente falou aí das monarquias nacionais, a gente pode entender como um país, né? A centralização da figura de um monarca, centralização dos poderes da figura do monarca, submissão dos senhores feudais.
né? Então, uma série, aqueles fatores que a gente falou que ajudaram a acabar com o feudalismo vão ser os mesmos fatores que vão contribuir para a ascensão do regime absolutista. Beleza? Vejam aqui nessa figura que eu coloquei aqui ao lado, as setas verdes significam dinheiro e a seta laranja significa submissão, né? Significa poder, digamos assim. Vejam só, os camponeses estão submetidos ao rei, tá? Isso a gente só está analisando a setinha laranja, tá? O artesão, ele trabalha para a burguesia, ou seja, ele está submetido à burguesia. E a burguesia apoia ao monarca. O clero, que é a igreja, e a nobreza são sustentados pelo monarca. Então, eles também apoiam o monarca. Vejam que a convergência de setinhas laranja estão na figura do rei, né? Agora vamos ver aqui, ó, a setinha verde, começando pelos camponeses, né? Os impostos feudais, talha, corvéia, banalidade, né? Tudo é pagado para o monarca. Camponeses, impostos para o monarca. Burguesia, impostos para o monarca. Artesão, impostos para o monarca. Com esse dinheiro, o monarca ele sustenta o clero e a nobreza. Por isso, essas classes são submetidas e apoiam a monarquia. Vejam que as setas, em sua grande maioria, estão todas concentradas na figura do rei. O absolutismo é isso, a concentração de poderes na figura do rei. Ó, todos os súditos obedecem ao soberano, impostos, leis, moedas, exércitos nacionais, centralização do poder. A gente vai falar disso agora, né, que são as características do regime absolutista. Vamos lá. Absolutismo monárquico. Características. A autoridade do rei consistia a fonte suprema de poderes, ou seja, o rei é a autoridade suprema. O rei agora ele comanda tudo. Tudo passa pelo rei. Tudo tem um controle do Estado. Tudo está concentrado na figura do monarca, né? Ó, a autoridade do rei é a suprema. O rei passa a decretar leis. O rei passa a impor impostos. O rei passa a comandar o exército. Lembra como o exército ele era formado no mundo feudal, no mundo medieval? Né? Um vassalo ele ia para a guerra e os seus vassalos, né? O suzerano ele ia para a guerra e a relação de vassalagem fazia com que todos aqueles que tivessem vínculo com aquele nobre, com aquele senhor feudal que estivesse indo para a batalha, fossem juntos por conta da relação de suzerano e vassalagem, né? Suzerano é aquele que doa a terra, vassalo é aquele que recebe. E o vassalo poderia ter seus próprios vassalos, ou seja, repartir a terra doada para outros, enfim. Então, se um senhor feudal vai para a batalha, os vassalos desse senhor feudal também vão. Daí começa a formar o exército. Mas agora a gente está falando de um exército permanente que é comandado pelo rei, né? Ou seja, a gente não tem mais aí a formação de um exército por diversos senhores feudais. Agora tudo concentra na figura do rei. Concede privilégios à nobreza, né? Os senhores feudais eles passam a viver ao redor do rei, constituindo as chamadas cortes. E essas cortes vivem de privilégios que o rei concede. Continuam sendo classes privilegiadas, mas subordinadas ao rei. Confere vantagens econômicas para a burguesia, né? A burguesia, ela vê, como a gente já falou, ela vê vantagens na concentração de poderes na figura do rei, né? E ela, por exemplo, passa a pagar menos impostos, porque
pensa só, no feudalismo, o burguês, né, o comerciante, ele pagava imposto em cada feudo que ele entrasse para comercializar. Agora a gente tem a concentração de impostos cobrados na figura de um monarca. Então, isso pode, por exemplo, reduzir a quantidade de impostos, resultando em um maior lucro para o burguês. Ou seja, o rei começa a dar vantagens econômicas para a burguesia. É interessante a gente ressaltar que essa ligação entre monarquia, entre o rei e a burguesia, vai ser muito útil para a burguesia, mas a partir de um determinado momento, a burguesia percebe que o rei começa a atrapalhar a sua expansão de poder. A burguesia vai se consolidar como uma classe com poder econômico e ela vai querer o poder político e o rei passa a ser um entrave. E aí a gente tem todo um processo aí de pensamentos que vão aparecendo no iluminismo, que são ideias burguesas, e a sua consolidação com a Revolução Francesa. Tá? Vamos lá. Esse regime político-econômico ele tem uma característica econômica muito peculiar, que a gente chama de mercantilismo. Né? O mercantilismo são as práticas econômicas do antigo regime. Lembrando, antigo regime é a mesma coisa que absolutismo. Né? Então, o mercantilismo vai ser um conjunto de práticas econômicas do absolutismo. E a gente pode destacar algumas aqui, como metalismo. O que é metalismo? É a busca por metais preciosos. O absolutismo ele vai estar vigorando, por exemplo, no momento das grandes navegações, que é o nosso próximo assunto. Né? O momento em que a Europa, né, ela se lança ao mar, sobretudo Espanha e Portugal, depois a França e a Inglaterra, né, se lança ao mar procurando novas rotas para as ilhas e buscando metais preciosos também. Então, uma das características do mercantilismo é o metalismo. Outra característica é o colonialismo. A gente está falando do momento das grandes expansões, né, da expansão marítima. É o momento em que os europeus chegam na América, é o momento que os europeus começam a explorar a África, pelo menos o litoral da África e a Ásia, né, estabelecendo colônias. Balança comercial favorável. O que é isso? Os estados nacionais que existem até então, eles vão se preocupar em vender mais produtos do que comprar de outros países. Por quê? Se eu vendo mais, consequentemente, eu estou ganhando mais dinheiro. E se eu compro menos, eu estou gastando menos dinheiro. Com isso, a balança fica favorável à minha economia, porque eu vendo mais do que compro. Protecionismo alfandegário, né? Ou seja, eu vou, em conjunto aí com a balança comercial favorável, eu vou dificultar a entrada de produtos estrangeiros no meu país. Como? Aumentando os impostos. Eu vendo um determinado produto, eu vendo tecido, né? E eu quero vender meus tecidos em Portugal. O que Portugal faz? Portugal aumenta a taxa de importação. A partir do momento em que eu quero vender meu tecido, eu sou um inglês, eu quero vender meus tecidos em Portugal, eu tenho que pagar uma taxa de importação alta. Ou seja, o preço final do meu produto vai estar muito caro. Não valendo a pena para o português comprar o tecido inglês, mas sim outro tecido, né? De um tecido local, enfim, um tecido de outra região, que, por exemplo, de dentro de Portugal. Fazendo com que o produto, por conta aí dos grandes impostos pagos, o preço final seja muito alto. Ou seja, eu estou protegendo a minha alfândega, eu estou dificultando a entrada de produtos estrangeiros, aumentando o preço dos impostos sobre esses produtos. Intervenção do Estado na economia. Né? Tudo isso vai ser direcionado e organizado pelo Estado. O Estado vai estar presente em todo momento da economia absolutista. Né? Um outro ponto que a gente pode ressaltar aqui, por exemplo, o monopólio, né, é quando um determinado grupo detém, só ele pode vender para uma determinada região.
O exemplo clássico do monopólio é o pacto colonial, né? A colônia ela só pode comprar na metrópole, ou seja, e só pode vender para a metrópole. A colônia ela tem ali, ela está submetida a um monopólio, né? Um exemplo assim bem bobo para a gente entender melhor o monopólio. Digamos que eu venda lapiseira, né? Para vocês aí que estão na sala de aula e em casa, né? E vocês não podem comprar lapiseira com ninguém além de mim. Então, eu vou ter o monopólio do preço e do comércio da lapiseira, colocando o preço que eu bem entender, já que vocês só podem comprar comigo. A gente constitui um monopólio. Tá? Um exemplo bem bom para a gente entender aí o conceito de monopólio. Aqui do lado, a gente tem a figura de Luís XIV, também chamado de o Rei Sol, né? Ele é, digamos, um exemplo de absolutismo. Inclusive, ele é atribuída a ele a frase, né? O Estado sou eu, ou seja, o Estado é o monarca. Né? Então, ele é ali o símbolo do absolutismo francês. É o exemplo do absolutismo francês, o rei Luís XIV, que, inclusive, ele fala que o Estado, o governo, é ele, né? L'État c'est moi. Beleza? Vamos aqui, ó, nesse esqueminha aqui, ó. Estado absolutista. Ele apoia os negócios da burguesia. Ele sustenta a nobreza. Né? Então, a gente já viu, inclusive, essa relação lá no outro slide. Né? E aqui a gente tem algumas práticas do mercantilismo. O objetivo, metalismo, entesouramento de metais preciosos e fortalecimento do poder real, já que todo o comércio é direcionado pelo Estado e todos os impostos vão para a figura do monarca. Né? Aí a gente tem aqui as características. Ó. Protecionismo, que a gente botou ali como protecionismo alfandegário. A pirataria, né? Eu não coloquei ali, mas é uma prática através dos chamados corsários. O que são os corsários? Né? Os corsários são piratas que agem em nome do Estado. Né? O corsário ele vai ter uma carta chamada Carta de Corso, que autoriza ele a fazer a pilhagem e a saquear os outros navios. Né? Se eu não me engano, no Piratas do Caribe 3, né? Se vocês já viram, o Barbosa, ele aparece, né? O pirata Barbosa, ele aparece como um corsário. Ele aparece como um ex-pirata que saqueia outros navios em nome da Inglaterra. Né? Ele vai ter a chamada Carta de Corso. São os corsários. Os corsários, inclusive, os franceses e ingleses, vão atuar muito, sobretudo os franceses, né, com mais ênfase, vão atuar muito no litoral do Brasil durante o período colonial. Tudo bem? Balança comercial favorável, já explicamos. Então, essas são as práticas do mercantilismo. O que é o mercantilismo? É a política econômica do antigo regime, ou do absolutismo. E como é uma nova forma de governo, uma nova forma de política e econômica, vão existir teóricos que justificam o absolutismo. A gente vai destacar aqui alguns, né? Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel, Jean Baudin e Jacques Bousset. Né? Os dois últimos são teóricos que vão justificar o poder do rei, o absolutismo, através da religião, da divindade. Já Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel, não. Beleza? Vamos lá. Thomas Hobbes, nascido aí no século XVI, né, viveu até meados do século XVII, defende o poder absoluto como forma necessária para a paz e progresso. Hobbes ele vai imaginar o homem no chamado estado de natureza, e o homem nesse estado de natureza ele vive em constante guerra, né, em disputa por interesses. Se eu quero uma coisa e outra pessoa quer a mesma coisa que eu, no estado de natureza a gente vai entrar em conflito para ter
por exemplo, um recurso, uma caça que eu tenha batido. Então, o homem vive em permanente estado de guerra, tendo a vida ameaçada a todo momento. Daí a gente tem a frase de Hobbes, né, que é uma frase muito famosa, que é: o homem é o lobo do homem. No estado de natureza, o homem ele se caça, ele se mata, ele se agride. E para acabar com esse estado permanente de guerra, Hobbes afirma que deveria haver um contrato social. Está entre aspas ali, por quê? De fato, não é um contrato assinado pela sociedade, pelos homens que cedem os seus direitos de liberdade ao monarca. Não, é uma parada simbólica. Hobbes ele fala que nesse contrato social, as pessoas elas cedem a sua liberdade do estado de natureza em favor de um monarca. E esse monarca ele concentra os poderes e deve ser uma pessoa imparcial. Ele está falando aqui do absolutismo, onde todos renunciariam à sua liberdade em favor de um governo absoluto. Ele transcreve, ele deixa mostrar, ele argumenta, ele desenvolve as suas ideias na obra chamada Leviatã, de 1651, onde compara o Estado com um monstro poderoso, criado para acabar com a desordem. Então, para Hobbes, o absolutismo ele é para garantir a vida do cidadão, do indivíduo que vivia em estado de guerra. E somente o senhor absoluto, concentrando todos os poderes, pode intervir de maneira necessária para que garanta a sobrevivência do indivíduo. Aqui a gente tem a ilustração do Leviatã, que é o monarca, e o corpo dele é formado por diversas pessoas pequenininhas, ou seja, o Estado, o monarca, ele é sustentado pela cessão da liberdade dos indivíduos. E esse senhor aqui é Thomas Hobbes. Nicolau Maquiavel ele é o cara que inaugura a ciência política. Maquiavel, a sua principal obra vai ser O Príncipe, que é basicamente uma receita de como um monarca deve agir. É um manual de instrução que fala de como o monarca deve governar. Maquiavel ele é entendido aí como uma pessoa ardilosa, enfim, maquiavélico, vem daí o seu nome, mas essa palavra tem origem no seu nome, na verdade, mas ele não é isso, ele é fruto do seu tempo, ele é fruto de uma Itália que está ali no processo de fim do feudalismo, de conflitos, enfim. Então, ele vê na figura do monarca uma forma de se estabelecer um regime político que agrade ou que seja condizente com a época que ele está vivendo. Seu principal livro é O Príncipe. E nele a gente pode tirar a conclusão que tem aí que os fins justificam os meios. O que isso quer dizer? Que o monarca ele deve tomar medidas, mesmo que essas medidas não sejam medidas que agradem a todos, para um bem maior. Ele vai trabalhar vários conceitos aí que a gente vai falar futuramente em filosofia, como virtude e fortuna, que está relacionada ali à habilidade e à sorte do monarca. Mas Maquiavel ele fala o seguinte: o monarca ele deve tomar as medidas que forem necessárias para garantir um bem maior. Outro que a gente vai falar, agora a gente já começa a falar sobre os teístas, Jacques Bossuet, francês, que ele defendia o direito divino dos reis. Vejam bem, ele fala que o rei ele é o escolhido de Deus para governar. O rei ele tem a função de a bênção divina para governar. Afirmava que o rei era o predestinado por Deus. Seu livro mais famoso é A Política Segundo a Sagrada Escritura, onde ele justifica o poder divino dos reis. Outro deísta é o Jean Bodin, que afirma que o governo deveria garantir a ordem mais do que a liberdade. Essa ordem só poderia ser possível com um regime absoluto. Defendia o direito divino.
Sua principal obra foram os 6 livros da República. Beleza? Então, a gente tem 2 que justificam aí o absolutismo de forma não divina, né, não religiosa, e 2 que justificam a forma, o direito divino dos reis governarem. Tá? Então, meus queridos, por hoje é só. Eu vou pedir para que vocês leiam aí as páginas 5 a 10 e façam o exercício da página 10. Tudo bem? Abraço, gente. Tchau, tchau e até a próxima.